galera, newbelas.com.br, beleza? Mais uma vez aqui para a aula de Excel. Como prometido na semana passada, vamos trazer um pouco mais de si. Como você sabe, no Excel nós podemos intercambiar várias funções juntas, independente de quais forem, contanto que elas façam sentido ali no final para você obter o resultado. Com o sino é diferente, só que existem três funções que são basicamente criadas para que você possa implementar mais testes no si. Recordando que o se é a função que impõe condições na hora da gente fazer as fórmulas, e hoje nós vamos aprender as funções e ou e não, que geralmente são utilizadas dentro do si. Por quê? Porque eles implicam em novos testes lógicos, ou seja, aumenta minhas possibilidades de testes dentro do si. Então toda vez que eu for fazer uma fórmula que o resultado tenha que sair de acordo com uma condição específica, eu posso utilizar essas funções para poder melhorar meus critérios e obter um resultado mais limpo, mais preciso, ok? Então, antes de começarmos, convido vocês a acessar o newbeaulas.com.br, que é o nosso portal principal, o nosso blog mãe, aonde você vai ter os nossos links para as redes sociais, lojas, as postagens, notícias, todas as novidades saem por lá. Não deixe também de se inscrever nesse canal se não for inscrito, curtir o vídeo se ele te ajudar, compartilhar com seus amigos, porque tudo isso aí ajuda bastante, beleza? Então, sem blá blá blá, vamos aqui para a planilha de exemplo. Criei três situações aqui que acredito que a gente possa utilizar as fórmulas. Você não precisa utilizar nas mesmas situações, mas aqui é só para exemplo. Se quiser acompanhar meu exemplo, basta você pausar o vídeo e copiar a planilha, beleza? Foi? Então vamos lá. Como eu falei, nós temos junto com si as funções e ou e não, ou seja, nós podemos impor testes lógicos dentro do si com esses critérios. Vamos ver aqui na ordem para que você entenda como eles funcionam. O primeiro exemplo aqui que eu vou utilizar o e é de uma escola. Vou trocar aqui uma coisa no resultado. É de uma escola que, para você passar, você precisa estar com a média sempre acima de 4, perdão, acima de 5. Se você tiver a média geral alta, mas em algum bimestre ficar abaixo de 5 ou igual a 5, você perde. Então, como é que eu resolvo isso? Eu preciso checar se uma determinada pessoa ficou com todas as notas, todas as médias, aliás, dos bimestres, acima de 5. Mesmo que ele tenha passado no geral, a escola não permite que você fique abaixo de 5 nunca. Você vai para a recuperação. Então, como é que eu testo? Igual. Chamo o se, porque ele vai verificar se ele realmente passou, ou seja, ele vai verificar as condições, e abro parênteses. Só que tem um problema, eu aqui tenho 4 notas diferentes para checar. É mais de um teste lógico. Eu poderia até fazer uma gambiarra aqui para poder tentar chegar a esse resultado, mas não é legal. Eu preciso que o se faça um teste lógico que envolva essas 4 condições, ou seja, essas 4 condições têm que ser verdadeiras para que essa pessoa passe. Ou seja, quando for verdadeiro, ele tem que estar acima de 5. Então eu aperto simplesmente a letra E do teclado, ele abriu uma nova função, eu abro parêntese. Pela legenda você já percebeu que ele pode fazer muitos testes lógicos. Uma infinidade de testes. Então eu posso botar quantos testes eu quiser. No caso aqui são 4. Como por exemplo, a célula B5, que é a célula do primeiro bimestre, ela precisa ser maior que 5. Não é isso? Se for igual a 5 abaixo não perde? Então, beleza. Ele vai checar o primeiro bimestre e verificar se é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele vai continuar a checagem dele. Bota o ponto e vírgula. E vou especificando os seguintes aqui, fazendo a sequência. C5 maior que 5, ponto e vírgula. D5 maior que 5, ponto e vírgula de novo. E E5 maior que 5. Fiz todos os testes. Fecha parênteses. Para ele dar verdadeiro, todos eles têm que passar. Esse é o objetivo do E. Você só vai usar o E quando você precisar fazer vários testes e todos eles necessitarem de passar. Se perder, aí ele vai utilizar o critério do falso, que é o critério que nós já vimos no si e vamos rever hoje. Fiz o teste, aperto ponto e vírgula para continuar usando o si. Ele me pede valor se verdadeiro. Se verdadeiro, no caso, se todas as médias ficarem acima de 5, a pergunta ali passou. Então, a resposta é sim. Abro aspas para dizer que é texto, boto sim, fecho aspas, e boto ponto e vírgula para ir para o próximo critério. Valor se falso. Se alguma coisa deu errado, é porque ele perdeu. Então, de sim muda para não aqui, utilizando aspas também. Fecho parêntese, dou aquela conferida na fórmula e aperto Enter. Passou? Sim, porque todas as notas aqui estão acima de 5.
Se no último bimestre ele tivesse escorregado, vou apertar F2 para editar aqui, um 4, ele não passava. Entendeu? O E, ele checa todas as condições, e todas elas precisam estar perfeitas para ele dar o valor verdadeiro. Senão o SI vai utilizar o critério falso. Ok? Lembrando que todas as funções elas se retornam verdadeiro ou falso para o SI. Então a gente sempre vai trabalhar com esse critério, verdadeiro ou falso. Essa é uma situação. A gente vai utilizar o I. Mas nós também temos o OU. O que o OU faz? O OU, ele checa todos os critérios que você obter, na mesma quantidade que o SI, ou seja, a infinidade. E se algum deles passar, ele dá como verdadeiro. Mesmo que os outros percam. Entendi? Entendeu? Então, o que eu faço aqui? Eu tenho uma semana aqui que eu, sei lá, fiz aqui algum tipo de obra, fiz alguma compra, eu tive um gasto relativamente considerável aqui, né? Mais que um salário. Ó, primeira semana gastei 1.500, segunda 1.450, terceira 1.300 e por aí vai. E eu preciso checar se está dentro do meu orçamento, se o dinheiro que eu separei para fazer essa tarefa aí, possivelmente uma obra, pelo valor uma obra até de menor porte, vamos supor que ele não possa ultrapassar o valor de 1.500 em nenhuma semana. Então, eu posso utilizar o OU para ele checar se eu estou dentro do orçamento. Como é que funciona? Eu aperto igual, se abro parênteses, igual a gente fez ali em cima, só que o teste lógico agora, em vez de ser E, eu vou apertar aqui OU. Ele vai verificar se algum argumento é verdadeiro. O meu objetivo aqui é descobrir se houve algum estouro no orçamento. Então, abro parêntese. O valor verdadeiro aqui, no caso, vai ser se alguma coisa que deu ruim. Ou seja, vamos supor que o meu orçamento semanal seja de 1.500, que eu tenho dinheiro guardado no banco. Se alguma semana passar de 1.500, eu tenho que verificar se alguma coisa deu errada. O que é o que eu consigo obter aí com minhas economias. Vamos dizer assim. Então, vou testar aqui a primeira célula. Aperto B9. Pergunto se ele é maior que 1.500. Eu vou botar 1.501. Não, 1.500. Vamos deixar assim, vai dar certo. Boto ponto e vírgula e faço o mesmo teste para todas as células. Não vou ficar explicando porque você já entendeu essa parte. Beleza, testei se todas as células são maiores do que 1.500. O que ele vai fazer? Ele vai ficar alternando. Ele vai dar verdadeiro se qualquer valor aqui passar. Então, eu aperto ponto e vírgula. Se algum valor estourar, ele vai dar verdadeiro. Se verdadeiro, ele precisa que ele dê algum resultado. Nesse caso, a pergunta aqui, está no orçamento? Se estourar, não. Então, eu abro aspas aqui, boto não. Entendeu? O OU, ao contrário do E, ele só precisa que um valor fique passe ali do critério que você criou para ele poder soltar o resultado. Então, boto ponto e vírgula aqui. A alternativa, caso dê tudo certo, é sim, está no orçamento. Lembrando que no caso aqui é um orçamento semanal. Eu fecho parênteses e aperto Enter. Está no orçamento porque nada passou de 1.500. Vamos supor que na primeira semana deu algum mole lá e vai para 1.600. Não, estourou o orçamento. Entendeu? É uma forma de você checar sua planilha, principalmente se é uma planilha grande, para você verificar se todas as colunas estão dando o valor que você precisa, para não perder o controle. Beleza? Então, o último teste aqui é o uso do não. O não, ao contrário de outros, ele precisa que um valor não seja verdadeiro. É quando você busca algo que não pode acontecer. Para simular, eu imaginei aqui uma tabela de controle de pressão de uma caldeira, de 4 caldeiras aqui, vamos supor que elas funcionem simultaneamente. Eu não faço a mínima ideia de como funciona a medição de uma caldeira de pressão, então estou imaginando que no meu mundo fictício tem uma medida que não possa passar de 100, senão a caldeira explode. Então, nunca poderá passar de 100, eu preciso que ele verifique se algo der errado. E a lógica é a mesma que tive até agora. Eu boto igual, se, parênteses, só que agora eu vou escrever não. Não só faz um teste. Eu errei ali em cima, tá? Tá escrito média abaixo de 5, mas a média tem que ficar abaixo de 100, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui?
Não, eu posso botar qualquer critério. Nesse caso, eu vou botar critério de média, que é uma outra função. Nós já vimos também. Média. Às vezes acontece de errar ali o título da planilha. A média aqui vai englobar de B9. Para quem já viu outras aulas, eu não preciso escrever todo o tempo. Perdão, B9 não, é B13. Nós estamos lá embaixo. B13. 2 pontos para dizer o Excel que eu estou indo até uma outra célula, ou seja, estou fazendo um intervalo até E13, ou seja, ele vai selecionar tudo ali. Vou fechar parêntese. Fecho de novo, porque eu tenho que fechar o parêntese do não também. Ou seja, aliás, antes de fechar o parêntese do não, eu tenho que impor a média, claro, né? Ele não pode passar de 100, ou seja, a média, estou testando que a média não pode passar de 100, senão vai dar ruim lá na tubulação. As caldeiras têm que ficar sempre abaixo, no total ali, na média abaixo de 100. Pode ser que uma delas até passe, mas se no total não passar, meu sistema lá aguenta. Então agora sim, agora eu fecho o teste, eu boto ponto e vírgula, e boto sim, se deu tudo certo. Valor se falso, não. Vê que são testes bem simples, só para você entender o funcionamento da função. Então, vou apertar Enter aqui, você já deve ter notado toda a lógica aqui, você vê que todos eles funcionaram da mesma forma, só muda o resultado que cada um busca. O não vai buscar uma situação onde não possa, que não possa dar errado. Né? Se a média ficar acima de 100, vai dar ruim. Então, aperta Enter aqui, mexe abaixo, deixa eu só editar isso aqui que está me incomodando. Beleza. A média abaixo de 100, sim, está tudo seguro. Vamos supor que a caldeira 2 aqui deu um problema, aí fica com 200. Aí deu ruim, já avisa ali, não, tem que verificar lá, deve ter uma válvula entupida, sei lá, não sei como é que funciona a caldeira. Mas vai ter que verificar lá. Se ela ficar muito baixa, mesmo que as outras ultrapassem, o meu sistema aguenta lá, minha tubulação, sei lá, a pressão ali está sob controle. É isso aí, pessoal. Eu não sei se o vídeo ficou muito longo, perdi a noção do tempo aqui, mas são 3 funções importantes que você precisa utilizar com si. Quando você vai utilizar, depende muito do resultado que você quer obter. Não sei se os exemplos aqui foram os melhores, porque essas situações elas surgem durante o dia, então vai ter situação que você vai precisar usar um ou outro, vai depender aí da sua linha de raciocínio do que você quer obter. Eu sei que pode ficar dúvidas, então deixe nos comentários que eu vou tentar responder. Se você quiser que eu traga algo extra, algum conteúdo, deixe também aí, deixe sugestões, que muito do que eu trago aqui também são vocês que sugerem, beleza? Eu agradeço aí demais a companhia de vocês, um grande abraço.